Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal MPV Pregando para Multidões. Quem vos fala é o pastor Luciano, seu irmão em Cristo Jesus, que está comunicando algo com os irmãos e também pedir aos irmãos que esteja orando pela minha vida, pela minha família, esteja orando pelo ministério, a qual, pela misericórdia de Deus, estou na frente como presidente deste ministério. Já tem 4 anos que estamos aí lutando dia após dia, alcançando almas para a glória de Deus. Um trabalho a qual os irmãos que têm nos acompanhado de perto vê e testemunha que é um trabalho que é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens, mas é para a glória de Deus. E enquanto eu viver, eu quero estar executando um trabalho com honestidade, um trabalho com sinceridade, porque não vale a pena a gente deixar de viver a vontade de Deus para poder viver aquilo que é momentâneo e passageiro, a qual muitas lideranças têm feito nesses últimos dias. Tem luxado, tem vivido de uma forma absurda, uma forma de uma vida luxuosa, enquanto muitos estão perecendo e muitos das suas próprias igrejas estão perecendo. Mas eu tenho uma visão diferenciada. Desde quando eu me entendo por cristão, Deus teve misericórdia em abrir a minha visão espiritual e me mostrar o que é o Evangelho de Cristo Jesus. O maior sentido do Evangelho é salvação de almas, de vidas, amar o nosso próximo, estender as mãos e abraçar aquele que a sociedade não abraça mais. Teve um tempo que eu fazia trabalho nos presídios, eu vi o tanto que é gratificante, irmãos. Hoje, devido a alguns outros trabalhos, eu não estou mais nos presídios, mas eu pretendo voltar a fazer esse trabalho nos presídios. É um trabalho árduo e também requer uma dedicação da nossa parte, mas eu estou orando para que eu venha levantar uma equipe para que voltamos com os trabalhos nos presídios, irmãos. São pessoas rejeitadas, muitos pela própria família, rejeitado pela sociedade, mas de trás daquelas grades, como eu testemunhei, muitos têm filho de pastor, têm filho de missionária, a qual tem alguém orando pela vida deles. Por isso que sempre eu estou clamando, intercedendo pela vida dos presidiários, aqueles que estão na sarjeta, que não têm aonde se abrigar, aqueles que dependem de uma casa de recuperação. Eu tenho sonhos e projetos, irmãos, que se Deus me der saúde, me der forças e anos de vida e me der condições, você que nos acompanha aqui no canal desde o começo, de quando nós começamos no ministério, o igrejinha pequenininha, e Deus tá abençoando, e eu creio, irmãos, tudo conforme o que Deus, Ele tem falado acerca do ministério MPV, a qual é a Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva. Eu creio que o Senhor nos levantou para poder fazer a diferença, irmãos, como muito dentre outros ministérios, compromissados com a palavra, que não se venderam, que não se dobrou diante de Baal, mas está vivendo conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina a viver para o Senhor, a viver com a esperança de um dia estarmos no céu. Esse é o evangelho que eu acredito, irmãos. Deus não me trouxe a vida de volta para poder usurpar a fé das pessoas. Deus não me deu uma oportunidade para poder estar pregando a palavra dele, irmãos, para eu poder ser um profano, ser um mentiroso. Não. Deus me deu a oportunidade, me trouxe a vida de volta, me fez conhecer os dois lados da vida, para que eu testemunhasse, para que eu pregasse o evangelho de salvação. E é isso que eu tenho feito esses 16 anos, irmãos, pregando a palavra de Deus. Perseguições vêm, afrontas vêm. Há 16 anos atrás, o evangelho que eu prego hoje é aceito. As portas abertas por muitos lugares para poder pregar. Meu testemunho, os pastores faziam questão de eu ir contar meu testemunho. Quantas vezes eu testemunhei, eu vi uma igreja toda reconciliando com o Senhor. Eu terminar de dar meu testemunho,
o pastor se colocar de pé, pegar o microfone e falar: hoje, esta igreja, quem quiser servir a Deus de verdade, renunciando o pecado, renunciando o mundaísmo, vai permanecer aqui. Se não, não vai permanecer. Mas eu vou voltar a pregar o evangelho que antes eu pregava de santidade, o evangelho de renúncia, o evangelho em ser um cristão diferenciado. E hoje a gente vê que muitos mudaram as suas fé, mudaram os seus consentimentos bíblicos. Eu permaneço mesmo, irmãos. Eu vou morrer acreditando no que Deus fez na minha vida, vou morrer acreditando na palavra de Deus. E eu te peço para você que me acompanha nas redes sociais, não se deixe se levar pelo evangelho de porta larga que estão pregando. Estão distorcendo aquilo que foi pagado com preço de sangue. Os nossos pais na fé que morreram por causa desse evangelho genuíno, irmãos. Hoje, muitos não dão mais credibilidade nesta palavra. Muitos nos ignoram por pregar um evangelho de salvação, um evangelho de renúncia. E eu tenho sofrido, irmãos. A minha alma tem gemido, porque eu louvo a Deus. Os irmãos que nos acompanham, eu vou mandar mais vezes para os irmãos e vou postar aqui mais vezes os nossos cultos. De praticamente todos os cultos, irmãos, quase todos os cultos têm almas se rendendo ao Senhor Jesus. Nesses 4 anos como pastor presidente, todos os anos teve batismo nas águas. Eu vejo a mão de Deus em meio a uma sociedade evangélica que tem pervertido muitos o evangelho de Cristo. Muitos que não acreditam mais nos mistérios de Deus, não acreditam mais em revelação, em visão, em língua estranha, em poder de Deus. E tem matado a fé de muitos. É por isso que a gente não pode estar acessando tudo que a gente vê em nossa frente. Nós temos que ter um filtro para poder filtrar o que é bom, para nossas vidas nos aproximar de Deus cada dia mais. Cansei de testemunhar e de ver, irmãos, vidas se rendendo aos pés do Senhor quando dava meu testemunho, pastores que me convidavam, viajei por este Brasil dando meu testemunho, irmãos, sem nenhum tipo de interesse. Eu não sou rico e também não estou atrás de riqueza, irmãos. Quando me convidam para eu poder pregar desses 16 anos, eu falo, se for possível, quando eu não tinha carro, manda a minha passagem que eu vou. Hotel, não, fico na casa do pastor, na casa de alguém, orando, buscando, falando de Deus. Hoje o evangelho mudou, irmãos. E eu sou quem no meio do mundo grande desse? Eu sou que nem uma agulha no meio de um campo, tentando fazer a diferença. Tentando fazer a diferença, irmãos. A influência que eu peço para Deus é para que eu venha alcançar almas e os corações daqueles que se afastaram de Deus. E às vezes é dificultoso, irmãos. É dificultoso. Eu sou pastor presidente de uma igreja. Eu não sei pedir dinheiro para o povo. Os irmãos que me acompanham aqui sabem. Eu não sei pedir dinheiro. Eu não sei fazer oferta missionária. E eu falo para os irmãos uma coisa, eu tenho fé, só isso. Que Deus manda, que Deus supre. E eu uso a minha fé, irmãos. E eu falei para os irmãos, eu não faço mais pedido de oferta missionária. Porque não adianta. Não adianta, irmãos.
Porque quando você é sincero com as coisas de Deus, parece que o diabo endurece os corações das pessoas para a obra de Deus. Eu viajo uma vez por ano para o estado do Nordeste. E a minha vontade é viajar para lá por menos 2, 3 vezes no ano. Porque os irmãos lá é carentes. A gente pregar a palavra de Deus e eu vejo o amor e o carinho deles. Às vezes os irmãos humildes, eles querem nos ajudar com oferta de amor, mas estão precisando. E eu viajo uma vez por ano. Eu me programo um ano todinho, irmãos. Eu começo a juntar centavo por centavo. Centavo por centavo, irmãos. E quando eu consigo juntar ali 2.000, 3.000, eu não penso em viajar com minha família. Eu não penso em fazer outra coisa. Eu falo para minha esposa, meu bem, esse dinheiro é para nós viajar para a obra missionária. Pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, e eu vou juntando. Todo mês que sobra alguma coisa, eu deposito, eu guardo. Tenho meus compromissos como esposo, como pai de família, mas eu vou juntando. E todas as viagens missionárias que a gente faz, Deus, Ele nos usa pela misericórdia. Mas as pessoas falam, pastor Luciano, quando o senhor pega o microfone é diferente. Quando o senhor fala do amor de Deus é diferente. É porque Deus sabe, irmão, das minhas renúncias. Eu não falo isso para poder me engrandecer de maneira alguma. Eu não estou aqui derramando lágrimas para poder comover e tocar no coração de ninguém, não. É porque eu estou sendo tocado por Deus. Porque eu sei que eu vou ser lembrado por Deus, irmãos, por tudo que a gente faz. E eu não falo isso para poder me engrandecer, não. Quantas madrugadas a gente passa inteira de joelhos, clamando, intercedendo por almas. Nós vamos viajar no mês de julho, acho que é no mês de julho, mês das férias das crianças. Vamos para a obra missionária no estado do Nordeste. Estou orando, pedindo a Deus recursos e condições para poder ir e para que Deus esteja à frente. E já orando, mas minha esposa clamando. E quando Deus manda o recurso que a gente viaja, alguém ainda fala bem assim, olá, ó, tá viajando com o dinheiro da igreja, mas não sabe que a gente está numa obra missionária, fazendo visita de dia, de noite, pregando. Última viagem missionária, eu voltei doente, irmãos. Eu voltei doente na última viagem missionária que eu tive. Pregando todas as noites no ralento, de dia no evangelismo no sol quente. E à noite, pregando, peguei uma gripe, uma inflamação na garganta. Fiquei quase 2 semanas ruim. O irmão pagou uma injeção para mim. Eu fui lá e tomei a injeção. Foi aonde eu me orei. Mas Deus, irmãos, Ele vai nos honrar. Escute isso. Vocês que nos acompanham aqui desde o começo do canal, o dia que Deus abençoar nós com lote, que nós dá início à construção da nossa sede, que é o meu sonho, construir uma sede, aonde eu não venha depender de aluguel, poder ficar pagando aluguel, o dono pedir loja, ter que mudar para outra loja, aguentar algumas humilhações, como eu já aguentei, irmãos, como eu já aguentei. E eu creio, quando vocês veem eu construindo um templo,
E vocês vão dizer bem assim, esse pastor conhece ele desde o começo. Desde o começo. Ele está construindo. Ele está fazendo algo para Deus. Está fazendo algo para Deus. E Deus tem mostrado para pessoas, irmão, nós com o tempo da MPV, Deus tem mostrado para pessoas, não só para uma pessoa, porque Deus conhece o meu coração. Eu falo, Deus, eu falei ontem no altar da MPV, eu falei, eu quero que o ministério cresça, mas na proporção que o ministério cresça, ele cresça em santidade, ele cresça em caráter, ele cresça em verdade, ele cresça em poder e ele cresça em simplicidade, e que a gente, independentemente de estar num templo grande ou no templo pequeno, a importância é que a gente nunca venha perder a nossa essência e a nossa origem e saber da onde que Deus nos tirou e do que Deus fez em nossas vidas, na nossa vida ministerial. Por isso que sempre, irmãos, eu estou, às vezes, gravando vídeos, postando aqui no canal alguns vídeos do ministério, da obra missionária. Então as pessoas não nos conhecem, irmão, não sabem o nosso trabalho de perto. E às vezes é mais dificultoso, porque parece que o diabo endurece o coração das pessoas. Quando é uma igreja mundana, a gente vê, irmãos, aqueles pastores parece que tem a lábia, e eles pedem ali, entra milhões, entra não sei quantos mil, e a gente vê um trabalho que às vezes não se mostra muito, não se mostra muito. Eu fui pregar em uma igreja em Sobradinho, e eu terminei de pregar, o pastor falou assim, pastor Luciano, eu queria pagar um lanche para você e para sua família. Eu falei, amém, pastor, eu quero. Já estava tarde, estava com fome, minha família. E a gente pegamos, um obreiro foi me levar. E o obreiro dentro do carro, falou bem assim, o nosso pastor aí, ele estava numa Range Rover. Eu falei assim, é um carro, um carro caro. Ele falou assim, não, mas tem 10 carros de luxo na sua garagem. Ele tem essa Range Rover que roda com ela aqui dentro. E tem outros carros de luxo. E meu coração bateu uma angústia, irmãos. Uma tristeza. Porque eu falei assim, qual precisão tem um pastor ter 10 carros de luxo na sua garagem? E quando nós estávamos sentados ali, eu estava comendo um pastel, e o pastor falando dos terrenos que ele tinha comprado, falando dos carros de luxo que ele tinha. E eu falei, tudo o que eu queria é uma Kombi, para eu poder buscar os irmãos que quer cultuar, para eu poder fazer minhas viagens missionárias até o dia em que Deus me dê um veículo melhor. Mas eu desejo uma Kombi. O pastor aí tem 10 carros de luxo na garagem. Amém. Se ele trabalhou, se ele conquistou, amém, irmãos. Mas, enquanto muitos pastores têm 10 carros de luxo na garagem, tem pessoas que não têm uma bicicleta para poder andar. Enquanto os pastores têm carros de luxo, a igreja não tem sequer uma van, uma Kombi para poder buscar as pessoas em casa. Porque são ministérios ricos. Todos, a maioria já tem seus carros. E eu falei, eu só queria uma Kombi, pastor. Vamos poder buscar os irmãos. Ele falou algo, sim. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida, vai te honrar. Eu falei, amém, eu acredito nisso. Eu acredito. E o dia em que Deus me abençoar com esta Kombi, eu vou mandar uma foto para o Senhor falando que Deus abençoou com uma Kombi, que é para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Quantas vezes eu mando nossos vídeos de trabalho social, eu não mando para todos, irmãos. Eu nem posto aqui no canal muito nosso trabalho social para o povo não ficar falando que o pastor está interessado em fazer trabalho social para ganhar isso e aquilo. Por isso que eu não posto, irmão, muito trabalho social. E às vezes eu mando no grupo de transmissão, chega em mensagem de pastores que têm aí condições. E eu falo, irmãos, estamos montando cestas básicas. Estamos querendo comprar um gás para uma família. Você pode ajudar com algum valor?
Você pode ajudar com R$ 10, com R$ 100, com R$ 50, com R$ 20. A maioria daqueles que têm condições, eles vê nossas mensagens, simplesmente ignora, em vez de colocar lá bem assim: eu vou estar orando para Deus poder te ajudar, pastor, e você continuar com esse trabalho que poucas igrejas já não que fazem. Poucas igrejas estão querendo trabalhar com o trabalho social. A gente aqui ajuda famílias de ministérios grandes, a qual ministérios grandes que têm condições não trabalham mais com o trabalho social. Mas tem os remanescentes do Senhor, que Deus tem colocado amor no coração, pela obra, pelas almas, pelas vidas. Eu cheguei a um consentimento agora com a minha esposa, conversei com ela. Eu falei assim: meu bem, vamos trocar esse carro nosso em uma Kombi? Eu orei muito por esse carro de 7 lugares, irmãos. É uma Zafira 2011, um carro bom que tem me servido na obra. Eu tenho carregado mais pessoas. Na viagem missionária, eu carrego 7 pessoas comigo. Só que ele não está dando na obra, em termos de buscar os irmãos, em termos de algumas viagens, alguns irmãos querem ir com a gente. E eu cheguei a um consentimento, falei assim: meu bem, vamos trocar esse carro em uma Kombi, porque tudo que eu faço é o consentimento da minha esposa. E eu falei para minha esposa, conversei com ela, e ela falou assim: meu bem, o que você fizer está feito. Eu falei assim: moço, nós troquei esse carro em uma Kombi, que a gente roda muito, irmão, para cima e para baixo. Então a Kombi às vezes não se torna muito viável devido a gente transitar para cima e para baixo. Visita o irmão, visita outro irmão, vai na casa de um, ora pelo irmão, ora por outro irmão. Às vezes eu chego no final do dia em casa. Quando eu deito, o telefone toca e a minha esposa fala: descansa, meu bem. Eu falo: não, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Eu não posso, alguém está precisando de mim. Então pego e vou lá atender. E a Kombi para a obra vai ser uma benção, mas para o meu cotidiano já não é muito viável. Mas eu cheguei ao consentimento por causa da obra, irmãos. Por causa da obra. E eu falei para minha esposa, falei assim: amor, vamos dar esse carro de entrada de uma Kombi boa, que suporta a viagem. E o nosso rojão aqui, para cima e para baixo, é de uns 50 mil. E eu falei para minha esposa, falei assim: meu bem, vamos pegar esse carro, e tá valendo 32 mil, 30 mil, nós dá ele de entrada e a gente parcela o restante, pega uma Kombi. Depois Deus vai nos honrar com um carro para a nossa família, eu tenho certeza. O que nós estamos fazendo é para a obra de Deus, irmãos. Quando eu saí, eu fui mandado embora da época do meu serviço, a qual Deus falou que ia sair do meu serviço, ficar só na obra. E quando eu fui mandado embora, eu peguei quase 20 mil de direitos. Eu peguei os meus direitos, eu investi tudo na obra de Deus, irmão. Eu investi na obra missionária. Nós viajamos, pregamos a palavra. Quando eu voltei, alguém falou bem assim para mim, da minha própria família: você é muito besta. Você pega o seu dinheiro e fica colocando em igreja. E você fica aí morando de aluguel. Eu falei: se um dia Deus vai me dar a minha casa. Deus abençoou. Comprei o ágio dessa casa, eu pago aqui R$ 600 por mês. Mas é minha. Não tem mais, irmão, chegar em mim e falar bem assim: ó, eu tenho que sair da casa, porque meu irmão separou. Meu irmão separou, você tem que sair da casa. Eu tenho que fazer mudança com meus filhos, com minha esposa, caçar aluguel nas pressas. Caminhão. Comprei esse ágio dessa casa. Deus abençoou, irmãos. Eu testemunhei no canal aqui. Eu tinha um carro, eu troquei no ágio dessa casa. E Deus usou um irmão e me deu um carro. E eu peguei esse carro, troquei no melhor e parcelei por mês. E parcelei esse carro. A qual desse carro eu troquei nas afeiras que eu estou hoje de 7 lugares, pensando na obra de Deus. E agora eu vou pegar essas afeiras que eu tenho e vou trocar em uma Kombi, irmãos. Porque é o meu desejo, uma Kombi de 12 lugares. Vai caber mais irmãos.
a gente, para poder estar nos evangelismos, nas obras missionárias, levar os irmãos para ter experiências no campo missionário, ver o que é, irmãos. A última viagem missionária nossa foi uma bênção, experiências grandes, irmãos. Então, o que eu tinha falado antes, muitos falam, quando o pastor Luciano começa a pregar, a gente sente algo diferente. Eu falo isso para a glória de Deus. A gente vai nas viagens missionárias, nós prega, os outros pregadores pregam, mas Deus, pela misericórdia, irmãos, almas aceitam Jesus. Na noite que eu vou estar ministrando, pessoas se rendem a Jesus, pessoas é curadas. Última vez agora, o rapaz soltou a muleta, começou a andar, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E muitos falam, por quê? Porque Deus sabe das minhas renúncias, irmãos. Deus sabe das noites sem dormir que eu fico, orando, intercedendo pela obra. Você vai ouvir falar de mim ainda muito, irmãos. Vai ouvir. O diabo tentou me matar 16 anos atrás. E através da tentativa dele de me matar, foi aonde Deus começou uma nova história na minha vida. E nesses 16 anos, é 16 anos pregando a palavra de Deus. 16 anos testemunhando. Se você rodar na minha cidade, quem me conhece de perto, e perguntar quem é pastor Luciano, eles vão te dizer quem sou eu. Homem que passou por muita luta, irmão. É muito pouco tempo de ministério, 16 anos. Mas eu passei por muitas coisas. Eu acho que tudo que você imaginar, eu já passei nessa minha vida. Eu acho que tudo que você pensar, enfermidade, traições, enganações, muitas coisas eu passei nessa minha vida, irmãos. Mas Deus me deu vitória porque eu coloquei algo no meu coração. Quando Jesus me trouxe a vida de volta, eu falei com Deus. O Senhor me chamou para poder ser um vencedor e não ser um derrotado. Então, mediante as lutas, a dificuldade, sempre eu falei com Deus dessa forma. Eu nasci para vencer. O Senhor me chamou para ser um vencedor e não ser um derrotado. E eu creio, irmãos. Eu creio, eu estou orando. Eu rogo todos vocês aqui do canal que estejam me ajudando em oração, para que eu possa conseguir dar esse carro meu de entrada e pegar uma Kombi. Você que sentir de Deus, de estar semeando nessa obra, neste trabalho missionário, na obra social da igreja, você sempre vai encontrar o meu contato aí nos vídeos. Você pode entrar em contato diretamente comigo. Quiser conhecer o nosso trabalho de perto, se quiser vir nos fazer uma visita aqui em Planaltina do Goiás, aonde tem a nossa sede, você pode vir nos visitar. Você vai conhecer o nosso trabalho de perto e vai saber que o nosso compromisso é com o céu. O nosso compromisso é com as almas. E você vai conhecer o nosso trabalho de perto. Então eu peço aos irmãos, esteja rogando a Deus por todos nós, pelo ministério, para nós continuar com essa graça, com essa simplicidade até a volta de Jesus. É o meu desejo, irmão. É o meu desejo. Então que Deus te abençoe. Eu acredito que está escrito em Mateus capítulo 21, verso 22. Tudo quanto nós pedimos na oração, se nós o crer, nós o receberemos. E se você unir a sua fé com a minha, se você interceder por esta obra, a qual Deus tem grandes promessas nesse ministério e na minha vida e na minha família, você vai nos acompanhar e você vai ver tudo concretizado do que eu falei aqui nesse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, irmãos, nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, os teus filhos, teus servos, que têm me acompanhado, meu Deus, por meio das redes sociais. Os irmãos que a qual o teu Espírito Santo tem testificado no coração deles. Quem é pastor Luciano, Pai? O Senhor pode estar abençoando, indo à frente, libertando. E se porventura alguém que está assistindo esse vídeo se encontra enfermo, se encontra doente, meu Deus, remove essa enfermidade agora. Remove este mal que está assolando o corpo desse irmão, dessa irmã,
em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Deus querido, meu Deus amado, algo que vem estar perturbando esta pessoa, algum demônio estiver por detrás, alguma entidade maligna estiver perturbando, afligindo, causando tristeza, depressão, angústia sobre a vida, meu Pai, desta pessoa. Eu te peço agora, Pai, repreenda, quebra os laços do diabo. Vá diante dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a tua vitória, receba o teu milagre. Se você sentir de Deus, compartilha esse vídeo para que venha chegar mais pessoas, mais vidas e quem sabe Deus pode tocar no coração de alguém que tem condições para poder semear no ministério e assim o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.